Olá, pessoal! Eu sou a advogada Carol Fortcamp e hoje você vai entender o objetivo do direito constitucional, a classificação das constituições e o histórico das constituições brasileiras. O direito constitucional tem como objetivo a análise e o estudo de princípios e leis que estruturam o Estado. E o objeto imediato do direito constitucional é a Constituição. A partir da Constituição, a sociedade vai ser organizada racionalmente nas questões políticas e jurídicas. E a Constituição, por ser a lei fundamental de um Estado, vai prever questões como os princípios fundamentais do Estado, sistema de governo, forma de Estado, direitos e garantias fundamentais das pessoas. E o direito constitucional, por ser a base de todo ordenamento jurídico, vai nortear os princípios e leis de todas as outras matérias do direito, como o civil, o penal, o tributário, o trabalhista e assim por diante. As constituições podem ser apresentadas ou classificadas de diferentes maneiras. Quanto à origem, a Constituição outorgada é aquela que é imposta à sociedade sem qualquer tipo de participação, decorrentes de regimes totalitários ou ditatoriais. Temos como exemplo a Constituição Brasileira de 1824. Na Constituição bonapartista, a sociedade é acionada apenas para ratificar, através de um referendo, as vontades do detentor do poder. A Constituição de Pinochet de 1980 do Chile é um exemplo de Constituição bonapartista. A Constituição promulgada é decorrente de uma Assembleia Nacional Constituinte que foi eleita pelo povo exatamente com esse fim. Temos como exemplo a Constituição brasileira em vigor atualmente. Quanto ao conteúdo, ele pode ser material, no sentido de que a preocupação é a substância do que está sendo proposto. Então, será previsto questões fundamentais, como a estrutura do Estado, direitos fundamentais e assim por diante. O conteúdo formal vai se preocupar com o processo legislativo observado para sua criação. A extensão do conteúdo de uma Constituição pode ser sintética ou analítica. Nas constituições sintéticas, são concisas, contêm geralmente poucos artigos. Um exemplo é a Constituição Americana. Já na Constituição Analítica, prevê muito mais artigos do que uma Constituição sintética, considerada complexa ou extensa. O exemplo é a Constituição brasileira vigente. Quanto à estabilidade de uma Constituição, pode ser rígida, pois exige um processo legislativo muito mais complexo para sua alteração. Também pode ser uma Constituição flexível, em que o processo legislativo para sua alteração é muito mais simples. E também tem as constituições semi-rígidas, que ora seguirão processos legislativos mais complexo ou mais simples para sua alteração. A Constituição pode seguir a forma escrita ou a não escrita. Na forma escrita vai ter um documento específico, uma Constituição para o Estado. As constituições não escritas são resultados de uma construção histórica. As suas previsões constitucionais estarão em jurisprudências e costumes. Temos como exemplo a Constituição do Reino Unido e a Nova Zelândia. No Brasil, tivemos 7 constituições. 2 anos após a independência do Brasil, teve a publicação da Constituição Política do Império de 1824. Nessa Constituição previa o poder legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, em que concedia ao rei a competência para intervir em todos os demais poderes. Por isso era considerado como um Estado unitário. Em 1889 teve a Proclamação da República. 2 anos depois, em 1891, teve a publicação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que previa a autonomia dos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, e também o presidencialismo com um mandato de 4 anos. Com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas ascendeu ao poder. Em 1934, teve a publicação da 3ª Constituição no Brasil, que dispôs sobre o voto secreto e obrigatório para os maiores de 18 anos, estendendo o voto também às mulheres, além de prever garantias aos trabalhadores, sendo considerado um marco para a justiça eleitoral e do trabalho. Em novembro de 1937, tropas militares cercaram o Congresso Nacional e impediram a entrada dos parlamentares, começando o chamado Estado Novo.
em que teve a supressão dos partidos políticos e a concentração do poder na mão de Getúlio Vargas, que institucionalizou o regime ditatorial no Brasil. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve a redemocratização do país com a publicação da Quinta Constituição em 1946, que extinguiu a pena de morte e a censura e dispôs direitos e garantias fundamentais ao cidadão. No contexto internacional de Guerra Fria, a Constituição de 1967, a Sexta Constituição, foi publicada, institucionalizando o regime militar no Brasil, que durou até 1985. Apesar da manutenção do Congresso Nacional, as prerrogativas dos parlamentares foram controladas e suprimidas em nome da segurança nacional. A Constituição de 67 foi alterada através de atos institucionais, e o mais conhecido dele foi o Ato Institucional de número 5, em que concedeu plenos poderes ao presidente, que era votado de maneira indireta, para inclusive fechar o Congresso. Além disso, suspendeu os direitos políticos pelo prazo de 10 anos, suspendeu a previsão do habeas corpus e implementou a censura prévia no Brasil. Mas, em 5 de outubro de 1988, tivemos a publicação da Sétima Constituição no Brasil, que garantiu, entre outras coisas, a República representativa, federativa e presidencialista. A Constituição de 88 é o documento vigente do Brasil, e ela será objeto de estudo nos próximos vídeos do canal. Espero que você tenha gostado e até a próxima!